Após estudarmos então operadores no PHP, agora a gente vai falar sobre if-else. Lembra que quando a gente estava estudando operadores a gente falava se a variável que era web tem o valor de 10 e, por exemplo, ou OR, que no caso era quando a gente estava estudando aqui operadores lógicos, né? E o web 2 for igual a 20, vocês lembram, né, da aula anterior desta. Agora a gente vai entender isso aqui na prática, pessoal, como aplicar isso com if e else. O que a gente vai fazer então aqui? Vamos continuar com as variáveis web, tem um valor de 10, e variável web 2 tem o valor de 20. E como que se aplica isso aqui então na prática? Se, que era o SUE, né, que a gente estava usando, se do inglês quer dizer se, né? Então, se, a gente abre aqui o parênteses, variável web. Vamos falar aqui do operadores lógicos, né? Se variável web for igual a variável web 2, ele vai fazer um comando aqui que a gente poderá estar trabalhando, também a gente vai ver mais pra frente como é que se faz, tá? Mas se o web for igual ao web 2, ele vai aparecer para mim aqui, então, como uma mensagem na tela. Vou printar isso aqui na tela como verdadeiro, tá? Então, se o web for igual ao web 2, vai aparecer para mim na tela como verdadeiro. Por enquanto, vamos colocar aqui os mesmos valores para vocês verem. Vou salvar, vou atualizar aqui a minha página e apareceu aqui para mim verdadeiro. Por que que apareceu? Porque a minha variável web tem o mesmo valor que a web 2. Então ele pergunta aqui, se a variável web tiver o mesmo valor, for igual, no caso, né, aqui for igual a web 2, apareça a mensagem para mim. Aqui entrou nessa parte aqui, primeiramente a gente falou do if. Agora aqui a gente vai falar do else, que depois de a gente ter colocado aqui if, abrimos o parênteses, né, colocamos o nome da variável, a primeira, que é a web, e perguntamos se ela for igual a web 2, ele vai fazer esse comando. Então a gente fechou aqui, se for igual a web 2, a gente fecha o parênteses e abrimos chaves. Dentro de chaves, pessoal, é na onde que ele vai executar o que você desejar, tá ok? Então a gente colocou aqui, se o web for igual ao web 2, ele vai aparecer para mim isso aqui na tela que é verdadeiro, tá? Normalmente você usa um comando aqui dentro para ele fazer tal situação, se você usar esse tipo de operador lógico, tá? Mas nesse caso aqui a gente só está usando um eco, para vocês entenderem melhor. Então se o web for igual ao web 2, eu quero para mim que apareça aqui na tela para mim que essa situação aqui é verdadeira. E se ela não for falsa, como é que a gente vai fazer para aparecer isso na tela? A gente vai usar o else, tá? Abrindo o else, você também abre e fecha a chave, tá? E coloca aqui dentro eco falso. Então a gente vai perguntar para essa variável, né, para esse comando. Vamos colocar aqui o valor de 20 na web 2. Se variável web for igual ao web 2, eu quero que apareça para mim na tela que esse comando é verdadeiro. Se a variável web não for igual à variável web 2, que tem o valor de 20, eu quero que apareça para mim aqui na tela o falso. Então quer dizer, o if quer dizer o se for isso, aparece o verdadeiro. E o else, para vocês entenderem no português, quer dizer o se não. Se não for verdadeiro, aparece falso aqui para mim, tá? Então se for web for igual ao web 2, verdadeiro. Se não, se for falso, aparece aqui para mim utilizando o comandinho o else, né?
que aquilo ali é falso. Vamos salvar para ver como é que fica. A gente alterou os valores, né? Estava verdadeiro. Vamos atualizar, falso. Por que que é falso? Porque não é verdadeiro. A gente pode utilizar aqui também o diferente, né? Se a variável web for diferente da variável web2, verdadeiro. Se não, falso. Vamos atualizar. Verdadeiro. Por quê? Porque ela é diferente. E se a gente colocar aqui o menor? Se a variável web for menor que a variável web2, verdadeiro. Se não, falso. Vamos atualizar? Vai pegar o mesmo valor de verdadeiro. Agora eu vou colocar aqui. Se variável web for maior que o web2, aparece para mim que é verdadeiro. Se não, é falso. A variável web é maior que a variável web2? Não é. Então vai ter que aparecer para mim na tela falso. Falso. Tá vendo, pessoal? E aqui dentro, quando a gente estudar mais ainda para frente aí o PHP, é que vai ficar os comandos. Então você faz essa seguinte questão aqui. Se o web for menor, ou se ela for maior, ou se ela for diferente de, ou se ela for igual a igual, você utiliza aqui dentro das chaves, pessoal, o comando que você deseja executar, dependendo da ação, tá? É bem interessante se trabalhar com if e else, e eu mesmo no próprio site lá utilizo bastante. Vocês vão ver também aqui, eu vou ensinar várias coisas que eu utilizei no site, tá? No decorrer desse curso. E a gente vai ver um outro aqui, que é o OR. Perdão. A gente vai trabalhar aqui com os comandinhos lá, que é o menor igual, ou maior quer dizer igual, e o menor igual. Então, como é que você lê isso aqui? Se variável web for menor ou igual a variável web2, aparece para mim que é verdadeiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai alterar aqui o valor dela. Deixar o mesmo, né? Então quer dizer que ela está igual. Se ela for menor ou igual, parece verdadeiro. Se não, é falso. Vamos atualizar e apareceu para mim que é verdadeiro, porque ela não é menor, mas ela é igual. Então já aparece para mim verdadeiro. Se ela for maior ou igual, também aparece para mim verdadeiro. Tanto que se eu atualizar aqui não vai alterar nada, porque ela continua com o mesmo valor. Então se eu alterar aqui, se ela for maior, eu vou colocar aqui um 0, porque ela vai ser menor. Então vai ter que aparecer para mim falso, porque ela é menor e também não é igual. Então vai ter que aparecer falso. Vamos atualizar. Falso. É assim que você pode trabalhar, um jeito simples de trabalhar com o if else, um jeito fácil de você estar entendendo como se trabalhar com o if else, tá ok, pessoal? If else, como eu já disse anteriormente, é bem interessante, a gente vai utilizar muito esse recurso daqui pra frente. Eu espero que vocês tenham entendido esta matéria aqui sobre if else. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço.